Eu quero entrar num determinado assunto. Está no livro de Gênesis, a história da criação, a partir do capítulo 3, que fala de Adão e Eva. O diabo, ele trabalha com meias verdades. Como que o mal trabalha? Ele trabalha com meias verdades. O que significa meias verdades? Ele pega uma pequena verdade, recheia ela de mentira, porque assim fica mais fácil para enganar uma pessoa. Porque se ele só falar a mentira, desleixada, a pessoa vai se dar conta e não vai cair ali. Então ele pega uma meia verdade, recheia ela de mentiras e dá para o ser humano. O pecado é assim. O pecado, ele é recheado de mentira. Quando a pessoa ela vai errar ou vai pecar, vai fazer alguma coisa, na cabeça dela vem aquele recheio de mentiras. Olha, se eu cair com aquele homem, com aquela mulher, se eu me deitar com ele, vai ser assim, eu vou dormir, vai ter esse prazer, a gente fica imaginando aquelas milhares de coisas que, quando chega na verdade, na hora, parece um sabor, mas depois vem o gosto amargo, o fel, a dor, vem ali a consequência. Então, é como se ele prometesse, o pecado promete algo bom, mas na verdade não tem de bom. Parece algo bom e prazeroso, mas no final tem aquele gosto amargo, destruidor, que ceifa a pessoa, que na hora vai dizer assim: caramba, o que foi que eu fiz da minha vida? Como que eu fui cair nisso? Como que eu fui destruir minha vida, destruir minha família? Ou seja, era uma coisa que lá atrás a pessoa não pensa, só pensa no quê? No prazer, na vontade, no sabor. Depois que acontece, é que a pessoa ela vai sentir o gosto. Então é a meia verdade. O diabo trabalha com meias verdades para enganar, ludibriar o ser humano. A Bíblia diz no versículo 1, Gênesis 3, versículo 1, o seguinte: ora, a serpente era a mais astuta, que significa esperta, que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Pensa comigo o seguinte: qual era o problema? O diabo pegou uma meia verdade e transformou numa mentira, dizendo o seguinte: é verdade que vocês não podem comer nenhuma fruta? É verdade isso? Nenhuma dessas frutas aqui? E ela disse: não é bem assim, não é dessa maneira, a gente pode. Só que Deus falou que se nós comermos dessas aqui, nós iríamos morrer. O diabo, ele é astuto, ele conhece o ser humano muito bem, ele entende você, ele sabe muito bem dos gostos, das inclinações, dos desejos. O mal conhece muito bem o ser humano. É como o telefone. Você sabia que o teu telefone ele consegue escutar tudo que você fala?
Qualquer conversa que você fala com alguém, qualquer coisa que você converse com alguém, o teu telefone sabe. Porque para ele te recomendar uma compra, para ele recomendar algo para você, ele tem que escutar os seus gostos. Então ele escuta a conversa no WhatsApp, ele escuta o que a pessoa fala com uma outra pessoa, que está falando a respeito de um determinado assunto, e ali ele vai e te recomenda. E você, eu estava conversando ontem com a minha amiga sobre uma geladeira, e veio aqui, geladeiras baratas. É assim que funciona. O diabo, ele também conhece o ser humano há muitos anos, então ele já sabe que é o mesmo caminho que leva o ser humano, é o desejo, o sentimento ou o pecado. É um desses. Então ele já conhece muito bem. Ele já sabe, ele conhece a nossa vida. Aí no versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo entre o bem e o mal. Eu vou traduzir isso aqui para você para o dia de hoje, olha para mim. Vou te traduzir. O que o diabo fez aqui? Primeiro, ele tirou da cabeça de Eva, da mente dela, uma coisa que todo mundo hoje diz: não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor. A pessoa usa isso para rechear a mentira dela com uma pequena meia-verdade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso aqui. Está sendo radical demais. Isso aqui não tem nada a ver. Sexo antes do casamento, isso não tem nada a ver. Isso é coisa retrógrada, isso é coisa do passado. O importante é se amar, o importante é que a gente já vive junto. Não tem nada a ver contar algumas mentirinhas, algumas coisas que são pequenas. Sabe, a gente também não pode ser verdadeiro em tudo, senão a gente fica bobão. As pessoas passam a perna na gente. Tem nada a ver cobiçar outras mulheres. Eu não caí, eu não fiquei com elas, eu não fiquei com eles. Não tem nada a ver tocar nisso aqui, mexer nisso aqui, falar isso, aquilo. Esse não tem nada a ver, que foi a primeira coisa que o diabo tirou de Eva. Fez com que ela pensasse. Quando ele falou: olha, não é bem assim, você não vai morrer. E a segunda coisa que ele tirou, que ele fez ela perder, foi o medo da consequência, de que não iria acontecer nada de mal. Quando um ladrão sai para roubar, ele pensa o seguinte: eu vou roubar, vou pegar aquele dinheiro, eu vou comprar uma moto, eu vou comprar um carro, eu vou gastar nisso, eu vou gastar naquilo. Ele só pensa nos benefícios que aparentemente ele vai ter. Porque se ele pensar na consequência, eu vou lá, mas e se eu morrer? E se o assalto der errado? E se a pessoa reagir? E se aparecer a polícia? Se ele pensar na consequência, ele não vai. Então o que o diabo trabalha? Ele trabalha para tirar o medo da pessoa não pensar na consequência da mentira, do erro. Então ele faz a pessoa maquiar aquilo. Não, você não vai morrer. Deus foi exagerado demais, não é assim. Você vai morrer. Não, a única coisa que vai acontecer é que você vai ser igual a Deus, os seus olhos vão se abrir, você vai enxergar como Deus, mas morrer você não vai. Ele conseguiu fazer com que Eva perdesse essa consequência, esse medo, que é o medo que nos protege, o medo de que algo vai dar errado. Se a pessoa que traiu, adulterou, pensasse antes: não, mas se eu for, mas o que vai acontecer? Eu vou destruir meu casamento, vou ser uma vergonha para minha família, os meus filhos não vão me respeitar, eu vou ficar na mão dessa mulher,
E se o marido dela descobrir? E se acontecer isso? A pessoa não iria. Então o diabo tira o medo da consequência e faz só a pessoa pensar naquela parte boa, no que ela acha que vai ter de benefício. E entrando ali, se afunda. E depois, para poder sair, em muitos casos, não tem mais jeito. Porque aí você pega um homem, uma mulher que tem um homem ciumento e traiu a ele, você vê na reportagem aí várias vezes, ele matando a mulher, jogando ácido, tacando fogo. É ou não é verdade? Mas se a pessoa pensasse nisso, ela não iria. Qual foi o erro de Eva? Você sabe qual foi o erro dela? O erro dela foi conversar com o diabo. O erro dela foi conversar com o diabo. Se o diabo vai conversar com ela, você vai conversar com o diabo. O diabo não é para se conversar. Nem Jesus ficou de conversa com o diabo. O diabo veio para ele no deserto querer argumentar. Ele usou a palavra e disse uma coisa e o mal saiu. Depois o diabo veio de novo, ele usou a palavra de Deus só para responder. Na terceira coisa também usou só a palavra de Deus. Ele não ficou conversando com o diabo, ele não ficou argumentando na mente. E é o que o diabo faz na cabeça de muitas pessoas. De uma hora para outra o diabo já coloca na cabeça da pessoa milhares de coisas. Milhares, às vezes a pessoa está ali, a mulher se arrumando para poder ir para a igreja e começa a colocar a roupa e fala: ai, estou me sentindo um pouco, não está legal essa roupa, ai, será que alguém vai gostar? Poxa, e se eu não conseguir casar? Poxa, já estou numa idade, né? Poxa, e se eu ficar para a titia? Se eu ficar igual a minha avó fulana, igual minha ciclana, morrer sozinho? Ai, meu Deus do céu. A pessoa estava de roupa e já foi para uma outra coisa que não tem nada a ver, porque na cabeça dela o diabo já conseguiu argumentar. Ai, se eu for mandado embora do trabalho, a pessoa está ali do nada. Como é que eu vou fazer para sustentar meu filho? E aquela conta que eu vou ter para pagar? E meu cartão de crédito? Misericórdia, eu não vou pagar. Ai, meu pai do céu, vou ficar com meu nome sujo. De uma hora para outra vem os pensamentos. Você tem que aprender a parar de conversar com a serpente. Tem que aprender. Parar de argumentar com o diabo na sua cabeça. Se acontecesse de que Eva deveria ter feito, de que a cobra começou a falar: ô Adão, vem cá, tem alguma coisa errada. Tem uma cobra falando ali. Os outros animais não falam, é o único que fala, tem alguma coisa, vai lá ver isso aí. Mas não, foi aos pouquinhos, o quê? Conversando. Cuidado com essas conversas que você tem aos poucos aqui. São destrutivas, são enganadoras. É aquela coisa que diz assim: eu acho que alguém tem alguma coisa contra você. Você viu que o obreiro passou e não te cumprimentou? Eu acho que ele sabe, ele está com raiva de você. Acho que ele descobriu que você estava falando mal dele, hein? E agora não está te dando as costas. Aí a pessoa, ai mesmo, né? Aí depois o pastor passa também e não me deu bom dia. E o pastor também está com raiva de mim. E a igreja toda está com raiva de mim. Ah, meu Deus, eu vou sair da igreja, vou para outra igreja. É assim. E não é nada daquilo. Mas a pessoa conversou com o diabo na cabeça. Você tem que aprender a cortar. Corta essas conversas. Não tem meia conversa, não tem conversa inteira, não tem meias verdades do diabo. É cortar. É na hora que vier tais pensamentos, está amarrado, em nome de Jesus. Vai acontecer nada, está amarrado. Por isso que é bom você viver na verdade, porque quando você está na verdade, ela mesmo te protege contra esses tipos de pensamento. Ela te protege. Alguém aqui, você já fez algum tipo de cirurgia ou operação? Alguém já fez? Você ficou com medo de morrer? Mas você pensou: e se eu morrer?
E se eu fizer, e a mão do doutor falhar ali, cortar uma coisa errada, ai meu Deus do céu. O que a pessoa pensa assim? Estou dizendo que são todos, mas porque grande parte pensa, ainda mais quando o doutor fala, olha, é uma cirurgia de risco, é complicado, pode haver complicações, pronto, é o fim. Ai meu Deus do céu, eu vou morrer. Ai, se eu morrer, para onde vai minha alma? Ai, será que oh meu Deus, né? Ontem eu falei mal de fulano. Aí já começa a vir uma coisa juntando com a outra. Quando você está na verdade e você pensa na possibilidade de morrer, você faz assim, ai, bem que eu queria ir para o céu agora, seria um lucro tão grande, seria uma coisa tão maravilhosa, eu seria salvo, ia para Jesus, não tem mais dor, não tem mais peso, não tem mais nada. Quando o diabo falou para Eva, vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus. Na verdade, ele já era igual a Deus, porque não tinha pecado, então não tinha maldade, não tinha maus olhos, não tinha malícia, não tinha medo da morte, não tinha. Então eles eram igual. O que o diabo fez? Fez eles deixarem de ser igual a Deus para se tornar igual ao diabo. Ali onde eles estavam no jardim, era como se fosse o pedaço do céu. Eles iam viver para sempre. Se eu ia viver para sempre, não tem pecado, não tem dor, não tem vergonha, não tem medo, não tem nada, então eu sou igual a Deus. Então o diabo fez com que eles deixassem de ser igual a Deus. É o que o pecado faz. Ele faz o ser humano deixar de ser parecido com Deus. Ele desfigura a pessoa, ele torna a pessoa parecida com o diabo. É o que a mentira faz. Faz o ser humano se parecer com o diabo, faz o ser humano se parecer com o pecado. Você perde a sua natureza divina. Então o diabo conseguiu fazer com que o ser humano deixasse de ser como Deus, para se tornar como Ele. Porque a partir do momento que entrou o pecado, entra o medo, entra a dúvida, entra os maus desejos, entra os maus olhos, entra tudo que não presta. Aí sim o ser humano se deixa de ser como Deus. Apenas com duas palavras foi o suficiente para acontecer essa desgraça toda que aconteceu até os dias de hoje. 2 palavras. Por isso que não pode haver nenhuma palavra. Por isso que na sua boca tem que haver verdade, porque contra a verdade não há argumento. Qual é o argumento que tem contra a verdade? Não tem. Por isso Jesus disse: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Se você abrir brecha para um talvez, para um será, se você abrir brechas para uma mentira, você vai dar brechas para o diabo enviar um monte de palavras na sua cabeça. Um monte. Várias. Então é a verdade que me protege, que me guarda. A verdade me guarda. Porque o pecado é uma mentira. Se eu estou no pecado, eu vou ter que esconder aquela mentira, vou ter que esconder aquilo. Então, se eu estou na verdade, eu aceito. Errei, vou me levantar, vou me fortalecer e acabou. Se eu estou na mentira, eu não vou confessar que errei, eu vou esconder. Aí que começa o inferno todo. Porque há pessoas que a vida dela é construída em mentiras. A casa que ela comprou com dinheiro de mentiras, enganando a mãe, enganando o pai, enganando a fulano, enganando a ciclano, enganando o ex-marido, enganando o irmão. É assim. O casamento é construído numa base de mentiras. Tudo. Os filhos é uma base de mentira. Está lá o filho de um jeito, a mãe branquinha, o pai branquinho e o filho escurinho. Não, é assim mesmo, não tem nada a ver, isso é porque foi feito de noite, aí está assim. Mas na verdade, foi feito na base da mentira. E a pessoa fica ali no engano. Traiu. Está escondendo. Aí quanto mais você esconde, mais vai ter que esconder. Não tem casos assim? Que depois que a criança já está grande,
Já é adulto que vai descobrir que o pai não é o pai. Não é? Não, não é o pai não. Ah, meu Deus do céu, meu pai que me criou não é meu pai. Minha mãe, minha vida é uma mentira. Aí depois a pessoa pensa, meu Deus, o que eu fiz? Construí minha vida numa mentira. E agora não tem mais como voltar. Meu filho não quer falar comigo, meu marido me abandonou, perdi tudo. Porque aquela coisa de não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Isso aí, pastor, é muito radical. A Igreja Universal é muito radical. Os pastores são radicais. Parece uma coisa impossível de se fazer. Mas na verdade não é radicalismo. É a verdade ou a mentira. No mundo de mentiras, quem vive na verdade está errado. Quer seja pequena, quer seja grande, quer seja o correto, não interessa. A verdade é a verdade, tem que ser abraçada. Se perde o medo, que é o grande medo. Qual é o grande medo do ser humano? De morrer. Se você tem, vou falar a verdade, algum pequeno medo da morte, qual o medo da morte que a gente fala? Não o medo de sair dessa vida, é o medo de na outra vida você não ter salvação. Se você tem um pequeno, aquela coisinha assim dentro do coração de que, será que eu estou salvo? Você não está salvo. Seja verdadeiro, assuma a verdade. Cave a sua vida e descubra se não tem uma mentira enterrada que está condenando a sua salvação. Porque se você está na verdade, você assumiu a sua verdade, ainda que você tenha errado no seu passado, que você tenha feito coisas que você se envergonha, mas você assumiu a verdade, você confessou, você se limpou, você abandonou, deixou, agora a sua vida é a verdade. Você abandonou a mentira, você tirou as mentiras da sua vida e hoje você é a verdade. Então você está seguro. Você até pensa assim, se eu morrer agora, para mim vai ser lucro. Vai ser lucro. Entrar num lugar de paz e descanso a vida toda, viver com Deus na eternidade em paz. Quando você está assim, você é uma pessoa que não tem mais ansiedade. A melhor técnica para poder sair da ansiedade se chama viver na verdade, porque você aceita a sua coisa, você aceita a sua vida. Você não tem medo, nem medo de morrer, medo de ir para lá, medo de ser assaltado, medo de nada. Você está na verdade. E ainda que você perca alguma coisa, Deus lá na frente vai te restituir. Você não tem medo. Não tem medo de exame, não tem medo do que vai acontecer, porque você sabe que tudo que acontece na sua vida é pela vontade de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus, tudo acontece dentro da vontade de Deus. E você está seguro porque você sabe que o destino final da gente é onde? É o céu. Para poder ir para o céu a gente vai ter que morrer. Se eu quero entrar num lugar, que para mim entrar naquele lugar eu vou ter que fazer algo, então eu vou, graças a Deus. É o nosso destino final. Então é você reavaliar a sua vida, suas condições e pensar: será que eu não tenho argumentado com o diabo? Será que eu não estou conversando com ele? Ou então fico só concordando? Puxa, é verdade, não é só Deus. O diabo falando e a pessoa só balançando a cabeça. Bem que é verdade mesmo, né? Lá em 1985, se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui hoje. Verdade, dali para trás tudo desandou, minha vida é uma desgraça, não presta, nada vai dar certo. Aí começa concordando com o diabo. Concordando com o diabo. Será que não é o que você está fazendo? Corte isso. Corte as meias mentiras, meias verdades que são mentiras, omitindo coisas. Seja verdadeiro. A verdade aproxima. A verdade guarda você. Ninguém consegue te destruir se você estiver na verdade. Ninguém consegue te prejudicar.
Lá no meu trabalho estão querendo ocupar a minha vaga, estão querendo me demitir, estão querendo, arrumando um complô contra mim. Você está na verdade? Estou. Então você está protegido, vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Acabou. Você está seguro, você não perde noite de sono, você não fica desesperado, você não precisa ficar tomando calmante, remédio para ansiedade, você dorme tranquilo. Você está na verdade. Cuidado, para você não estar conversando com o diabo aqui. Talvez esse seja o seu erro. Foi o erro de Eva, que depois veio e convenceu Adão. Eu vou te dar o segredo que faz a pessoa se tornar incaível. Incaível. O medo e a consequência. O medo do inferno não é ruim, gente. Por que a pessoa coloca na placa de trânsito assim, acima de 80, alto índice de risco de curva perigosa, curva que pode levar à morte. Não atravesse esse sinal, cuidado, suba a ladeira devagar. Por que tem essas placas? Porque faz o ser humano criar um medo que protege ele. Por isso que há essas sinalizações. Limite de velocidade 70 km, porque se passar desse limite, você corre o risco de morrer. Pare, olhe para o lado, dê a preferência, porque essas placas protegem a pessoa do acidente. Não corte pela direita, não corte por esse lado. Na nossa mente tem que ter essas placas que causam esse medo da consequência. Você pode desejar algo, mas você logo pensa, não, se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso. Coloca a pior coisa mesmo, pior coisa na sua cabeça. Se eu fizer isso aqui, meu Deus, se eu trair meu marido, o que vai acontecer? Vai destruir minha família, eu vou perder tudo, o diabo vai entrar na minha vida, vai haver a maldição, eu vou perder minha salvação, e minha família vai descobrir, a igreja toda vai saber e vai acabou, pronto. Porque aí já cria o medo, já cria uma proteção. Não deixa o diabo com aquela história, não tem nada a ver. Isso é o segredo. O segredo é você pensar na consequência. Não tem final feliz, gente. Não há final feliz para o pecado. Não tem final feliz para eu fazer as coisas do meu jeito. Não existe uma coisa assim, eu vou errar agora no início, peço perdão a Deus, depois Deus vai fazer com que a gente viva aqui uma história de amor. Não caia nessa conversa. Porque o diabo também é mestre em fantasiar o pecado. Ele enfeita a avenida.